Olá, amigos. Vamos falar sobre física quântica. Que elementos a física quântica poderá nos ajudar no entendimento de nossa mente e no conhecimento do que é karma? A física quântica admite que antes de nos tornarmos matéria, existe um estágio anterior que são as ondas de possibilidades. Vivíamos num mundo de possibilidades. A física quântica descobriu-se que existe uma função causal da consciência, como origem da causação descendente, que através de um colapso de possibilidade cria nossos corpos físico, vital, emocional e mental. Então a física quântica vai falar como é que a gente encarnou, né? Que elementos, essa causação descendente é quando a causa das nossas, vem de cima, né? Não existe uma causação ascendente dos materialistas, né, que as coisas começam de baixo, e dos espiritualistas a causa vem de cima. Antes de qualquer coisa existir no mundo, nessa dimensão, ela existe fora dessa dimensão, como ondas de possibilidades. Antes de nascermos, era uma onda de possibilidades. No mundo quântico, existem as possibilidades. Pietro Baldi já falava isso como as correntes de pensamento, né? Correntes de possibilidades. Interessante, né? Precisaria ler o Pietro Baldi, ele tem uma filosofia muito bacana. E a nossa consciência vai colapsar essas possibilidades, conforme nossas necessidades e intenções. Esta possibilidade, quando colapsada é quando ela se torna matéria, quando ela passa a ser gravada no nosso DNA. Então ela gera um movimento e o resultado acontece por desenvolvimento daquilo que foi colapsado. Um sofrimento, um final feliz, enfim, tudo. Tudo isso é colapsado em nossa mente. Vamos exemplificar, para ficar mais claro. Existe um experimento da física quântica, da fenda dupla. Exemplo clássico que originou muitas controvérsias no mundo científico. Nos mostra que um elétron é uma onda que existe no mundo quântico, que se transforma em matéria na presença de um observador, após o colapso de onda, o colapso de possibilidades. A onda que foi colapsada numa matéria. Resumo: quando elétrons são lançados em um anteparo com duas fendas, eles têm dois comportamentos. O primeiro é registrado como se fosse bolinha de gude, e o segundo é registrado como onda. No primeiro quadro, quando existe um observador, é fundamental. O observador é que vai mudar a condição de onda para a condição de energia. No segundo, não tínhamos observador, então existiu como onda, Quando tem observador, ele funciona como matéria. Resumindo, o experimento da fenda dupla nos mostra que a energia se transforma em matéria quando existe um observador. Antes disso, a energia era uma onda de possibilidade. A gente fala em elétrons, mas a gente pode falar em qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de emoção, qualquer tipo de vivência. Vamos lá. Vamos generalizar um pouco. Eu vivo uma situação de medo. No meu primeiro momento, esse medo é uma onda de possibilidade. Mas quando eu registro esse medo, ele passa a ser uma memória, registrada em meu cérebro, como memória, como colapso, colapsado em memória do DNA. Eu tenho uma coisa muito interessante, e uma vivência que eu tive há muito tempo, e essa vivência me deu parâmetros para mim, para eu poder falar isso com mais segurança. Um dia, eu estava andando na estrada quando apareceu um cavalo, uma carroça. Estava num furcão, um furcão preto não era preto, era um furcão amarelo. No meio da estrada, desviei. O susto, o medo pairava naquele lugar. O dono tentava segurar o cavalo rebelde, empinando todo, gritando para um desastre, uma catástrofe. Aí eu desviei, entrei no acostamento, num segundo. Não deu nem tempo, foi uma coisa bem instintiva e sem pensar. Voltei para a estrada, logo em seguida. Instintivamente comecei a cantar. Cantei. Um dia eu vou me lembrar da música que eu cantei.
isso vai ser mais emocionante. Aí não senti nada, nem medo, nem reação habitual dessas situações, nem tremores da perna, nada, a adrenalina ficou quietinha lá, não afetou meu corpo. Aí fiquei espantado, falei, o que será que aconteceu? Não aconteceu nada, não senti nada. Eu tinha tudo para ficar assustado, né? Nada aconteceu. Esse fato ficou na minha mente uns 20, 30 anos. Né? Atualmente reconheci. Né? O que aconteceu naquele dia, 30 anos atrás, foi isso. Né? E eu, em vez de fazer o colapso, né, eu usei a consciência e desviei. Né? Eu não fiz da memória do medo. Né? Então, aquele colapso que era para ser quântico, né? Como ela ficou com uma onda de possibilidade, o medo, por exemplo, e não se tornou real. Ele só se torna real quando a gente toma consciência, né, e toma consciência do medo. Né? O medo é uma possibilidade que nos faz, através da consciência, tornar uma coisa real. Consciência, e isso é muito importante. Eu entendi, a situação de medo poderia ou não ser colapsada, dependendo da minha consciência, do fato. Mas, como eu cantei, né, não sei lá por que eu cantei, o registro da memória daquele fato não foi ativado. E continuou sendo uma onda de possibilidade. Então, eu sou vivo através das minhas memórias colapsadas. Meus sentimentos, minhas emoções, tudo, enfim, tudo, são memórias colapsadas. E nesse dia eu percebi que nós que mandamos, né, o Espírito que manda, a minha essência que manda, eu tenho uma centelha divina. E o resto tudo é memória colapsada. Memórias essas que muitas vezes tomam as rédeas de nossas vidas. Né, pelo fato dessas memórias ter a capacidade de serem automatizadas. Vamos lá. Colapso quântico. Eu sou um Deus, uma letra maiúscula, através do meu cérebro, usando a consciência, entro na terceira dimensão. Agora, uma coisa muito interessante, né? O filme que deu pista para a compreensão da mente também, né? Um filme interessante. Um filme que Paul Nash, né, o esquizofrênico, que tinha delírios em sua mente, que tinha um espião, uma menina e um adulto com que ele conversava, interagia intensamente, como se fosse verdade. O esquizofrênico tem delírios que ele interage. Essa interação era tão intensa que ele saía do mundo real, entrava nos seus delírios e o atormentava. Um dia ele tomou a consciência de que a menina com quem ele delirava não crescia. Mas ele passou 10 anos delirando e a menina do mesmo jeito. Ele percebeu que o seu delírio era uma memória do seu cérebro, que interagia por ignorância, brigando com elas, dando-lhes vida. Né? A gente só dá vida ao momento que a gente interage com essa memória. Então, após um lampejo de consciência, um insight, percebeu que a criança do seu delírio não crescia. Perceberam que o delírio era de sua mente, cérebro, não sendo real. Percebendo isso, ele passou a lidar melhor com sua memória, de uma forma diferente, ele teve uma cura aparente de sua esquizofrenia. Não interagia mais com suas memórias. No fim, o filme, perguntaram a ele sobre os delírios, que tem suas ilusões, seus delírios. Ele respondeu, ele olhou para trás e viu lá os três, né, o espião, a menina e o rapaz. Mas eles estão lá, o delírio existe, mas eu convivo pacificamente com elas, né, com eles, e é muito interessante. Então isso demonstra que a esquizofrenia pode ter medo através da consciência, mas não é um processo fácil, né? Esses delírios eles interagem e são intensos. Depois disso, ele recebeu o prêmio Nobel da Economia. Seu delírio era um colapso de consciência. Isso que Buda diz que é ilusão, nossa criação, nossas memórias. Vivemos no mundo através das memórias que são nossas criações. E damos vida às nossas mentiras, que não são verdades absolutas, mas criaturas que mandam no Criador. Portanto, nós somos criadores, as nossas memórias são criaturas. E essas criaturas atualmente mandam na gente. Né? A maioria das pessoas não tem consciência disso.
obedecem às criaturas, às criações. Vamos tomar consciência disso. Nós somos criadores, não somos criaturas. Agora vamos fazer uma ligação com o que existe no mundo científico. Plasticidade é a capacidade de um ser vivo, após alguma experiência, de assimilar o que foi aprendido e gravar esse acontecimento, um aprendizado, e passar para a geração seguinte. Uma bactéria só sobrevive por causa disso, né, que ela aprende a sobreviver e ela passa o conhecimento para uma geração seguinte. E por isso que a grande dificuldade dos antibióticos é essa, né? O antibiótico, ele para, de repente, ele para de funcionar. Né? Por quê? Porque a bactéria tem vida, né? A bactéria precisa sobreviver. E se os antibióticos acabarem com as bactérias, então o mundo acaba também. Né? Então as bactérias são benefícios para a humanidade. Então isso que acontece chama-se colapso de possibilidade. Então esse colapso existe para que a gente passe esse conhecimento para frente e automatize a plasticidade, a capacidade de gravar nossa experiência e deixando espaço para a evolução, transformando essa experiência com o decorrer dos séculos em instinto, com capacidade autônoma. Então essa plasticidade é a evolução, a gente aprende, guarda, automatiza e sobra espaço para alguma outra coisa para você aprender.